Eu ouvi minha esposa num restaurante dizendo as coisas mais devastadoras sobre mim para outro homem. Ela me chamou de entediante, previsível, uma rede de segurança. Ela não fazia ideia de que o marido estava sentado a uma mesa de distância, escutando cada palavra, e que aquelas palavras destruiriam nosso casamento antes mesmo que ela tivesse a chance de destruí-lo. Meu nome é Rogério Almeida. Tenho 45 anos e comando uma empresa de logística que emprega 63 pessoas em 3 estados. Por 2 décadas, construí algo do zero. Comecei com um caminhão, uma segunda hipoteca da casa e um sonho. Terminei com uma frota capaz de mover montanhas, se o frete fosse pago em dia. Eu achava que estava construindo segurança para minha família. No fim, construí um ponto cego tão grande que minha esposa conseguiu dirigir uma segunda vida inteira através dele. Simone e eu fomos casados por 18 anos. Criamos 2 filhos, Lucas, de 17, afogado em inscrições para o vestibular, e Beatriz, a Bia, de 14, que ainda achava que o pai pendurava a lua. Pelo menos eu esperava que ela ainda achasse depois do que estava prestes a acontecer. A noite em que tudo rachou começou como qualquer outro jantar de negócios. A Cantina Romano, um italiano sofisticado no Itaim Bibi. Eu tentava fechar um contrato com um potencial cliente de Belo Horizonte, um acordo de quase 10 milhões de reais anuais. Estávamos numa daquelas banquetas semicirculares de encosto alto, separadas da mesa ao lado por um biombo de madeira entalhada. Daquele tipo que dá a ilusão de privacidade até você perceber que a voz viaja pelas frestas como água achando uma rachadura. Meu cliente se desculpou para atender o celular. Enquanto eu estava sozinho, mexendo num uísque, ouvi uma risada que quase não reconheci. Era Simone, mas o riso era diferente, mais afiado, irreverente de um jeito que eu não ouvia dirigido a mim havia anos. Me ajeitei no banco, olhando pela treliça do biombo, e lá estava ela, na diagonal, sentada com um homem que eu nunca tinha visto. Ela havia me dito que ia jantar com uma amiga de faculdade, a Renata, para colocar o papo em dia. Mas aquele sujeito definitivamente não era Renata. Ele aparentava uns 45 anos, porte atlético, vestindo um blazer caro como se tivesse nascido dentro dele. A postura gritava confiança. O tipo de confiança que vem de nunca ter precisado pagar a folha de pagamento de ninguém. Eu deveria ter me levantado. Deveria ter ido até lá e batido de frente. Em vez disso, fiquei paralisado, ouvindo. O Rogério é tão previsível que chega a doer. Simone disse, com aquele tom que usava quando achava que estava sendo esperta. Ele acha que sustentar a família faz dele algum tipo de herói. Como se assinar cheque fosse a mesma coisa que estar presente. Não tem mais fogo nenhum. Marcelo. Marcelo. O nome me acertou como uma carreta. Ele soltou uma risada grave, tranquila. Então, por que você fica? Você só tem 43 anos. Tem tempo de recomeçar. Dinheiro, ela disse com simplicidade, e eu juro que a ouvi dar de ombros. O Rogério construiu um impériozinho bem legal. Quando o Lucas se formar, não vou me sentir culpada de pegar metade. Meu marido é basicamente uma rede de segurança financeira a essa altura. Tô contando os dias para receber a minha parte. Foi ali que eu soube que tinha acabado de escutar a sentença de morte do meu casamento. E naquele momento tomei uma decisão que mudaria tudo. Ela nunca me veria chegando, porque tinha parado de me enxergar completamente. De algum jeito, terminei o jantar de negócios. Minha mente girava como uma bússola quebrada, mas minha boca continuou se mexendo no piloto automático. O cliente de Belo Horizonte apertou minha mão, disse que teria uma resposta até sexta e foi embora sem saber de nada. Simone continuava na mesa dela, de costas para mim, inclinada para a frente, tocando o próprio pescoço daquele jeito íntimo de sempre. Paguei a conta e passei por ela na saída, perto bastante para sentir o perfume. Nenhum dos dois me notou, porque notariam. Segundo minha esposa, eu não passava de infraestrutura. Sentei na minha caminhonete no estacionamento por 20 minutos, observando pelas janelas do restaurante. Eles pediram sobremesa. Ela deu uma colherada de tiramisu na boca dele. Ele esticou o braço e apertou a mão dela. Meu celular vibrou com uma mensagem da Simone, atrasada com a Renata. Não me espera. Te amo. Te amo. 2 palavras que um dia significaram tudo, agora falsificadas. Dirigi para casa em estado de choque.
O Lucas estava no quarto fazendo lição. A Bia já tinha dormido, o rosto sereno sob a luz do abajur do corredor. Aquelas crianças não faziam ideia de que a mãe planejava explodir a vida deles por uma crise de meia-idade e uma conta bancária mais gorda. Me servi de 3 dedos de uísque e fiquei no escritório de casa, encarando os retratos na parede. O casamento, as viagens, as manhãs de Natal. De repente, tudo pareceu uma peça de teatro em que eu era o único que não sabia que estava atuando. Simone chegou às 23h47. Salto alto no piso de taco. O fechar cuidadoso e silencioso da porta da frente. Ela deu uma espiada no escritório, onde eu fingia revisar manifestos de carga. Oi, amor. Como foi o jantar? Olhei para aquela mulher com quem dividia a cama por 18 anos e enxerguei uma estranha. Produtivo? Respondi. Como foi com a Renata? Ah, você conhece a Renata. Simone fez um gesto vago com a mão. As mesmas histórias de sempre sobre o ex-emprego horrível. Coitada, nunca muda. A mentira escorregou da língua dela com tanta maciez que quase admirei o artesanato. Ela beijou minha testa, gesto que um dia pareceu amoroso e agora mais parecia um prêmio de consolação, e foi para a cama. Não fica até tarde com esses relatórios. Depois que ela saiu, fiquei mais 1 hora sentado, planejando o próximo passo, porque aquilo não era o fim. Estava apenas começando. Na manhã seguinte, fiz uma coisa que jamais fizera em 20 anos de casado. Meti um atestado e segui minha esposa. Ela saiu às 8h15, café na mão, aquele sorriso ensaiado no lugar, dizendo para as crianças que tinha uma reunião com o cliente mais cedo. Esperei 5 minutos, peguei meu carro pessoal, não a caminhonete da empresa, que ela reconheceria, e colei na traseira dela pelo trânsito da manhã. Ela não foi para a agência de marketing. Se você quiser compartilhar sua história pessoal para que apareça no próximo episódio, escreva para o e-mail que está na tela. Atravessou a cidade até uma cafeteria chamada Café do Ponto, na Vila Madalena, daquelas que cobram R$ 18 por um café que já custou 50 centavos. Estacionei do outro lado da rua e observei. Às 9h23, o Marcelo entrou. Deslizou para a cadeira na frente da minha esposa como se fosse dono do lugar. Não dava para ouvir a conversa, mas eu não precisava. Corpos inclinados para a frente, mãos se tocando sobre a mesa, ela jogando a cabeça para trás com as piadas dele. Aquilo não era o primeiro café dos dois. Era rotina. Ficaram 47 minutos. Eu sei porque cronometrei, sentado no carro como um detetive particular de 5ª categoria. Quando saíram, ele a puxou para um beijo que durou tempo demais para uma despedida casual. Minhas mãos apertaram o volante com tanta força que achei que ele fosse quebrar. Segui Simone até o escritório de verdade e a vi entrar como se nada tivesse acontecido. Depois fui para a transportadora, disse à minha assistente que estava me sentindo melhor e me afundei em planilhas de fretes. Mas minha cabeça não estava nas rotas de entrega. Estava no planejamento. Naquela noite, agi normalmente. Perguntei como foi o dia. Ouvi as mentiras elaboradas sobre reuniões com clientes e prazo de campanha. Ela era boa nisso, fluente, cheia de detalhes convincentes. Me fez pensar havia quanto tempo estava praticando. Como foi sua reunião hoje de manhã? Perguntei, casual, durante o jantar. Exaustiva. Simone respondeu sem perder o ritmo. Campanha nova para uma rede de restaurantes. Querem mudar tudo em cima da hora. O Lucas levantou os olhos do prato. Qual restaurante, mãe? Por uma fração de segundo, um pânico lampejou no rosto dela. Ah, ainda é confidencial. Você sabe como funcionam essas coisas. Meu filho concordou e voltou a comer, mas eu flagrei aquele instante de incerteza. O primeiro sinal visível de que a mentira estava ficando mais difícil de sustentar. Ao longo da semana seguinte, virei um homem com uma missão. Comecei a documentar tudo. Horários, lugares, registros telefônicos que eu conseguia acessar pela conta conjunta, faturas de cartão de crédito que mostravam gastos que eu não reconhecia. A cafeteria era a parada fixa dos dois. Terças e quintas de manhã, a mesma mesa no canto, a mesma coreografia. Tirei fotos do outro lado da rua. Nada dramático, apenas evidências. O verdadeiro avanço veio quando lembrei do descuido da Simone com tecnologia. Ela sempre usou as mesmas senhas para tudo.
Sincronizava todas as contas sem pensar em segurança. Para uma mulher que planejava alavancar nosso casamento em uma bolada, ela tinha uma segurança operacional péssima. Acessei o armazenamento em nuvem dela do computador do escritório e encontrei o que me virou o estômago. Centenas de mensagens entre ela e o Marcelo, de 8 meses para cá. Fotos que eu nunca queria ter visto. E, pior, conversas sobre mim, sobre nosso casamento, sobre os planos deles. O Rogério trabalha tantas horas que não percebe nada. Eu poderia me mudar para a sua casa e ele ia achar que eu estava só fazendo hora extra no escritório. A resposta dele: ainda não. Espera até depois das festas. Deixe as crianças terem mais um Natal normal antes de explodir o mundo delas. Mais um Natal normal. Como se nossa família fosse uma empresa que eles planejavam liquidar depois do fim do ano fiscal. As mensagens mais contundentes eram de apenas 2 dias depois de eu tê-los ouvido na cantina Romano. Ele pareceu desconfiado ontem à noite. Fez mais perguntas que o normal sobre o meu dia. Escreveu Simone. O Marcelo respondeu: quem sabe ele finalmente está acordando. Talvez a gente precise acelerar o cronograma. A resposta dela: não. O Rogério é confiável demais. Sempre foi. Eu podia falar que o céu é verde e ele perguntaria qual tom. Mantemos o plano. O Lucas se forma em maio, depois fazemos a nossa jogada. Fazemos a nossa jogada. Como se me divorciar fosse um jogo de xadrez, eu fosse burro demais para enxergar o tabuleiro. Imprimi tudo. Fiz cópias. Guardei num cofre de banco do outro lado da cidade. Então telefonei para a melhor advogada de família do estado, uma mulher chamada Rebeca Martinez, que tinha fama de estratégia lúcida. Seu Rogério, ela disse depois de analisar as provas, a sua esposa cometeu vários erros críticos. Primeiro, documentou tudo, o que nos dá munição. Segundo, está planejando esperar, o que significa que temos tempo para nos preparar. Mas preciso ser franca, a empresa que o senhor construiu durante o casamento é bem comum do casal. Não existe meio legal de fazê-la desaparecer 3 semanas antes de entrar com a ação. Se tentarmos ocultar patrimônio, o tiro sai pela culatra de forma catastrófica. O juiz acaba com o senhor. Então, qual é a nossa jogada? Perguntei. Rebeca se inclinou para a frente. Nós garantimos que a empresa sobreviva, pelo seu bem e pelo dos seus funcionários. Negociamos uma compra estruturada da parte dela, paga ao longo do tempo, para que a transportadora não seja esvaziada. Usamos as provas do caso extraconjugal para fortalecer nossa posição na guarda e para afastar o pedido de pensão alimentícia para ela. E deixamos o juízo ver que, enquanto o senhor construía algo, ela planejava uma estratégia de saída que envolvia enganação, não só do senhor, mas das crianças. Isso pesa, especialmente para adolescentes. Assenti devagar. Ela sai com a parte justa, mas não consegue destruir o que eu construí. Exatamente. O senhor não precisa deixá-la sem nada para vencer. Precisa proteger seus filhos e seus empregados. A vingança é o senhor chegar antes, nos seus termos. A conversa mais difícil da minha vida aconteceu num sábado de manhã de novembro. Pedi a Túlio, irmão da Simone, que me encontrasse para um café. Não no Café do Ponto, aquele lugar estava contaminado agora, mas uma padaria simples na divisa de Carapicuíba. O Túlio era terapeuta de família, 3 anos mais novo que a Simone, mas infinitamente mais sábio sobre a natureza humana. Sempre foi ponderado, a pessoa que apontava mau comportamento sem se importar com laço de sangue. Rogério, você está com uma cara horrível, ele disse quando nos acomodamos num canto. O que está acontecendo? Entreguei a ele uma pasta com cópias impressas das mensagens e das fotos. Não as íntimas, eu não o submeteria a isso, mas o suficiente para mostrar a dimensão dos planos da irmã. Ele leu tudo em silêncio, a expressão escurecendo a cada página. Há quanto tempo você sabe? Perguntou por fim. 2 semanas. Estou documentando tudo desde então. Meu Deus, Rogério, sinto muito. Ele balançou a cabeça. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha com a Simone. Ela andava distraída, reservada nas reuniões de família, mas jamais imaginei isso. As crianças ainda não sabem. Não sei como contar. Túlio se inclinou. Deixa eu ajudar. O Lucas e a Bia vão precisar de apoio profissional.
durante esse processo e precisam entender que nada disso é culpa deles. Eu ajudo você a encontrar o momento certo. Passamos a hora seguinte planejando. Ele prepararia os sobrinhos aos poucos para notícias difíceis, sem revelar detalhes. Também concordou em servir de testemunha de caráter se o caso fosse parar no tribunal. Mais importante, me fez prometer uma coisa: não tente destruir a Simone na frente das crianças. Não estou justificando o que ela fez, é vil. Mas se eles virem você agindo por pura vingança, perderão sua confiança também. Levei essa promessa a sério. Minha guerra não era contra a mãe dos meus filhos, era contra as mentiras. 3 semanas depois do restaurante, tomei a decisão. Era uma terça-feira de manhã e Simone estava se arrumando para mais uma reunião com o cliente. Código para café da manhã com o Marcelo. Ela cantarolava no banheiro, aplicando maquiagem com cuidado que não tinha comigo havia meses. Feliz, contente, completamente alheia de que o mundo dela estava prestes a mudar. Vou me atrasar hoje à noite, ela avisou sem me olhar. Grande apresentação para a rede de restaurantes. Talvez não chegue antes das 10. A rede de restaurantes que não existia. A apresentação que era, na verdade, um jantar com o namorado. Sem problema, respondi com calma. Também tenho reuniões até tarde. Depois que ela saiu, liguei para a Rebeca. Estou pronto para entrar com a ação. Tem certeza? Uma vez feita a citação, não tem volta. Tenho certeza, mas faça a citação em casa, não no escritório dela. Não vou humilhá-la publicamente. Só quero resolver isso de forma limpa. Rebeca fez uma pausa. Mas sabe que a maioria dos clientes. Vamos ter os papéis prontos até quinta. Naquela noite, fiz o jantar para minha família. Um jantar de verdade. Filé ao molho madeira, legumes salteados, purê de batata feito na hora. O Lucas ergueu a sobrancelha. Qual é a ocasião, pai? Um homem não pode cozinhar para a família sem ocasião. Devolvi, mas a verdade era mais pesada. Aquela podia ser uma das nossas últimas noites normais juntos, e eu queria que fosse memorável pelos motivos certos. Simone chegou às 22h47, alegando que a apresentação tinha se estendido. Mal tocou no prato que deixei aquecido, ocupada demais checando o celular e sorrindo para mensagens que eu sabia não serem de clientes. Isso está com uma cara ótima, ela disse, mas o tom era distraído, protocolar. Desculpa ter perdido o jantar com todo mundo. Não se preocupe, eu disse, observando-a deslizar pelas bobagens açucaradas do Marcelo. Haverá muitos jantares em família no futuro. Ela me olhou então, talvez captando alguma coisa no meu tom, mas mantive expressão neutra. Que desconfiasse. Depois de 20 anos, eu tinha ficado invisível para ela. Mas homens invisíveis enxergam tudo, e o que eu tinha visto ia estilhaçar o cronograma que ela montara com tanto cuidado. A quinta-feira chegou. Um oficial de justiça entregou a citação do divórcio na nossa casa enquanto eu estava no trabalho, num horário que eu sabia que Simone estaria lá. Rebeca me ligou às 14h15. Está feito. Eu estava na caminhonete em frente à escola do Lucas quando meu celular começou a tocar. O nome da Simone piscou. Deixei cair na caixa postal. De novo, e de novo. Quando o Lucas saiu trotando do treino de basquete, eu tinha 7 chamadas perdidas, uma sequência de mensagens frenéticas. Onde você está? Que loucura é essa? Você não pode me emboscar desse jeito. O Lucas entrou, olhando para o meu celular enquanto outra ligação entrava. A mãe está mesmo tentando falar com você. Desliguei o aparelho. A gente conversa com ela em casa. Quando entramos na garagem, o carro da Simone já estava lá. Encontrei-a na cozinha, andando de um lado para o outro como um bicho enjaulado, apertando papéis da ação judicial. O rosto era uma tempestade de fúria e descrença. Rogério. Ela praticamente cuspiu meu nome. O que é isso? Algum tipo de piada de mau gosto. Não é piada. É exatamente o que parece. Você não pode simplesmente pedir divórcio sem falar comigo antes. A gente tem problemas, mas dá para resolver. Isso é insano. Eu olhei para aquela mulher que passará meses planejando me descartar e disse, resolver como você estava planejando resolver com o Marcelo. A cor sumiu do rosto dela. Por um instante, ela pareceu genuinamente atordoada.
Eu não sei o que você acha que sabe, começou. Eu sei de tudo. Simone, os cafés na cafeteria, as mensagens, os planos de esperar o Lucas se formar para levar metade de tudo o que eu construí. Sei que você me acha patético e entediante, e que Marcelo é mais parceiro do que eu jamais fui. A boca dela abriu e fechou. Fora pega completamente desprevenida, desarmada para uma briga que imaginou que aconteceria no seu próprio calendário. Onde estão as crianças? Ela exigiu de repente. O Túlio pegou eles. Vão dormir na casa dele enquanto a gente resolve isso. Você contou para o meu irmão da nossa vida pessoal. Seu irmão merecia saber que a irmã planejava explodir 2 famílias por uma crise de meia-idade. Foi aí que as lágrimas começaram. Não uma dor genuína, pelo menos a princípio, mas uma espécie de atuação desesperada. Rogério, por favor, a gente pode consertar isso. Eu cometi um erro, mas a gente supera junto. Dei um passo para trás, evitando o toque dela. Não, Simone, não dá, porque isso não foi um erro. Foi um plano, e agora eu tenho meu próprio plano. Pela primeira vez no nosso casamento, ela me olhou com algo que se aproximava de respeito. Não amor, não afeto, mas o reconhecimento de que não estava mais lidando com banana com quem tinha casado. Ela nunca mais me veria do mesmo jeito. Honestamente, isso pareceu perfeitamente justo. A conversa com o Lucas e a Bia aconteceu 2 dias depois, no consultório do Túlio. Território neutro. Seguro. O Lucas sentou na cadeira mais perto de mim. 17 anos, tentando bancar o adulto embora eu enxergasse menino assustado por baixo. A Bia se encolheu no sofá. 14 anos e ainda novo bastante para ter esperança de que tudo não passasse de um mal-entendido. Filhos, comecei. O tio Túlio e eu precisamos conversar com vocês sobre o que está acontecendo entre a sua mãe e eu. Vocês vão se divorciar? Lucas perguntou de pronto. Sempre foi direto. Sim, vamos. A Bia soltou um ruído pequeno, entre um susto e um soluço. O Túlio se aproximou dela, oferecendo apoio calado. Por quê? Ela sussurrou. Eu achava que estava tudo bem. Esse era o momento que eu temia. Como explicar uma traição para uma garota de 14 anos sem destruir a relação dela com a mãe? Às vezes, adultos fazem escolhas que machucam quem eles amam. A sua mãe estava vendo outra pessoa e fazendo planos que não incluíam manter a nossa família unida. O maxilar do Lucas se travou. Há quanto tempo? Vários meses. Eu sabia que tinha alguma coisa errada, ele murmurou. Ela estava diferente, mentindo sobre onde ia. A Bia já chorava. Ela não ama mais a gente. Ela ama muito vocês dois, respondi, e era sincero. O que quer que a Simone tivesse feito ao nosso casamento, ela genuinamente se importava com as crianças. Isso é sobre a relação dela comigo, não com vocês. Onde a gente vai morar? Lucas perguntou. O que vai acontecer com a gente? Vocês vão morar comigo, na nossa casa, com as mesmas escolas, os mesmos amigos. Vou fazer de tudo para que a vida de vocês continue a mais normal possível. E a mãe? Bia perguntou. A sua mãe sempre vai ser sua mãe. Túlio interveio com delicadeza. Ela continua fazendo parte da vida de vocês, só que de um jeito diferente. Conversamos por mais 1 hora, respondendo às perguntas deles com toda a honestidade possível. O Lucas estava furioso, não apenas com a mãe, mas com a situação inteira. A Bia estava confusa e magoada, mas, ao final, vi algo firme brotando em ambos. Quando nos preparávamos para sair, o Lucas me puxou de lado. Pai, quero que você saiba, tenho orgulho de você por ter se imposto. A mãe estava tratando você mal há meses, e eu estava começando a perder o respeito por você porque você não fazia nada. As palavras dele me atingiram como um caminhão. Meu próprio filho andava me observando aceitar desrespeito, e vinha perdendo a fé em mim porque eu era passivo demais. Eu devia ter agido antes, admiti. Talvez, mas você agiu quando importou. É isso que conta. A Bia me abraçou com força no caminho para o carro. Eu te amo, pai, ela sussurrou. Também te amo, meu bem. Vai ficar tudo bem. Pela primeira vez em meses, acreditei que aquilo podia ser verdade. O divórcio levou quase 1 ano para ser finalizado, não porque brigamos por cada detalhe,
mas porque desembaraçar 2 décadas de vida em comum é um trabalho lento e doloroso. A Rebeca foi tão boa quanto a sua palavra. Não tentamos esconder bens. Em vez disso, propusemos um acordo estruturado. A Simone receberia metade do valor da empresa, pago em 10 anos com os lucros, garantindo que a transportadora continuasse intacta e os 63 funcionários mantivessem seus empregos. A casa foi vendida e o valor líquido dividido. Ela ficou com o carro dela, sua reserva de aposentadoria e uma parte justa da poupança conjunta. Ela brigou por pensão alimentícia para si, mas as mensagens, o caso extraconjugal documentado por 8 meses e sua intenção declarada de receber a minha parte, enfraqueceram muito a posição dela. O juiz concedeu uma verba de transição modesta por 2 anos, bem menos do que ela esperava. A verdadeira batalha foi a guarda. Nós 2 queríamos as crianças, mas adolescentes, na nossa vara de família, têm voz. E quando a psicóloga judicial entrevistou Lucas e a Bia, os 2 disseram que preferiam morar prioritariamente comigo. Não porque a Simone fosse um monstro, mas porque as mentiras tinham quebrado alguma coisa. Eles a amavam, mas não confiavam nela. O laudo refletiu isso, e terminamos com guarda compartilhada, mas residência principal comigo e direito de visitas amplo para Simone. O relacionamento dela com Marcelo implodiu de forma espetacular 3 semanas depois de ela ser citada. Diante da realidade de um divórcio litigioso em vez de uma fantasia limpa, ele decidiu que ela era muita confusão e desapareceu. O homem que prometera parceria sumiu no instante em que a coisa complicou. Soube que ela ligou mais de 30 vezes num fim de semana antes de ele finalmente trocar de número. No corredor do fórum, depois da audiência final, a Simone se aproximou. Parecia menor, desgastada pelo ano de batalhas judiciais e exposição. Rogério, quero que você saiba, eu nunca quis que as coisas chegassem a esse ponto. Até que ponto você queria que elas chegassem? Perguntei. Ela não conseguiu responder. Nós 2 sabíamos a verdade. As crianças sentem falta de ter você mais por perto, eu disse, o que era parcialmente verdade. Eles estavam se esforçando, mas ainda magoados. Vamos tentar fazer melhor daqui para frente, pelo Lucas e pela Bia. Ela sentiu, lágrimas se formando. Eu sei que destruí tudo de bom que a gente tinha. Sim, respondi com simplicidade. Destruiu. Mas isso não significa que a gente não possa construir algo novo, separados. 2 anos depois, eu estava sentado na mesma padaria de divisa onde tinha me encontrado com o Túlio para falar do caso. Dessa vez, estávamos comemorando. O Lucas acabará de ser aprovado na primeira opção do vestibular, com uma redação sobre resiliência e aprender a confiar nos próprios instintos quando alguma coisa parece errada. A Bia, agora com 16, ia bem na escola e namorava um garoto educado que me olhava nos olhos e tirava a mesa sem ninguém pedir. Ela tinha aprendido a valorizar substância em vez de lábia. Minha transportadora tinha expandido para 5 estados, em parte porque o acordo de compra parcelada me forçou a inovar de um jeito que nos tornou mais competitivos. A Simone tinha se mudado para o Rio de Janeiro, arranjado um emprego de coordenadora de marketing e encontrado um novo relacionamento, um contador que parecia estável e gentil. As crianças a visitavam uma vez por mês. Não era relação fácil e cheia de adoração de antes, mas ela estava tentando. Sabe do que eu mais me orgulho? O Túlio disse sobre o café. As crianças nunca viram você perder o controle, mesmo quando tudo estava desmoronando. Você permaneceu focado em ser pai. Teve noite que eu quis desmoronar, admiti, dirigindo para casa depois daquelas campanas, sentindo que minha vida inteira era uma mentira, mas não podia deixar aquilo me consumir. Você ficou com raiva, mas ficou estratégico. Túlio resumiu. Isso é raro. Eu tinha voltado a namorar uma mulher chamada Sara, que tocava uma consultoria pequena. Também era divorciada, com uma filha adolescente. Nos conhecemos numa feira de negócios, trocamos histórias de paternidade solo e reconstrução. O Lucas comentou que ela era direta, menos dramática que a mãe. A Bia disse, ela trata você como igual. A mãe sempre agia como se estivesse fazendo um favor. Da boca das crianças. Enquanto dirigia de volta para casa naquela tarde, pensei em quanto tinha mudado desde aquela noite na cantina Romano. Eu ouvirá minha esposa me chamar de caixa eletrônico ambulante, sua estratégia de saída.
Naquele momento, achei que meu mundo estava acabando. Acontece que estava apenas começando, não porque eu a destruí, mas porque finalmente parei de permitir que ela definisse o meu valor. Minha família estava menor agora, porém mais forte, construída sobre verdade em vez de mentiras, respeito em vez de conveniência, e um amor que não exigia que ninguém fingisse. Eu tinha aprendido uma coisa naquele banco de restaurante 2 anos antes. Às vezes, a pior coisa que alguém pode dizer a seu respeito também é a mais libertadora. Por quê? Uma vez que você sabe onde realmente está, finalmente pode decidir para onde quer ir. E eu sabia, com mais certeza do que jamais sentirá, que estava exatamente onde deveria estar.